Eu convido a igreja para que a gente ore agora nesse momento pelas necessidades dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe com a Tua presença em primeiro lugar. Que o Senhor possa, Senhor, neste culto, falar conosco através da palavra pregada pela vida do pastor Cláudio. Que hoje, Senhor, as palavras ministradas venham trazer no nosso coração, Senhor, o arrependimento. Senhor, venha trazer a edificação, o consolo. Venha, Senhor, fortalecer a nossa fé, Senhor, e nos ajudar nas nossas necessidades. Por isso, nós também lembramos que temos um Pai Celestial que pode, Senhor, ouvir os nossos pedidos de orações e fazer a sua vontade. Nós oramos pela Andréia, pela saúde dela, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre a casa dela, Deus Pai. Somos gratos, Senhor, pelos irmãos que se levantaram para ajudá-lo, Senhor, neste momento de dificuldade, onde, Senhor, o suporte financeiro tem sido uma bênção na vida deles, Deus Pai. Senhor, eu te peço também, Senhor, pela irmã Ádia, pela irmã Dora, Deus Pai, que o Senhor continue sustentando as nossas irmãs e dando a elas, Deus Pai, a saúde, a alegria, Deus Pai, que eles possam, Senhor, Pai, receber de Ti, Senhor, todo o cuidado e amor diante dessas circunstâncias. Senhor, aqueles que eu não recebi oração, eu não recebi pedido, mas eu sei que estão no coração dos meus irmãos, são familiares, amigos, pessoas que neste momento, Senhor, precisam de um milagre. Nós confiamos que o Senhor, pelo poder da palavra, pode fazer um milagre, ou o Senhor pode usar, Senhor, a Tua igreja e os recursos que o Senhor criou. Por isso que nós pedimos é a Tua misericórdia, que a Tua vontade seja feita sobre a nossa vida. Por isso hoje, Senhor, seja o Evangelho ministrado neste lugar e se espalhe por essa cidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muitas vezes a gente fica feliz, muitas vezes a gente fica triste, mas hoje é um dia onde nós nos alegramos, porque a cada vez nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui, nós celebramos a ceia, nós relembramos o sacrifício que Ele tem. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Pronto. Nós relembramos o sacrifício dele. E na música que nós cantamos do Fernandinho, fala assim: Jesus é o Filho de Deus. E eu queria, antes de nós entrarmos na minha mensagem praticamente, eu queria comentar com os irmãos 3 verdades que a gente precisa ter no nosso coração, quando nós estamos aqui na igreja hoje para celebrar a ceia. A primeira verdade é que nós cremos que Jesus veio a este mundo e que Ele viveu neste mundo. É a primeira verdade que nós precisamos crer. A segunda verdade é que Ele, através do Espírito Santo, está aqui conosco. E a terceira verdade, que é mais importante ainda, que esta celebração que temos hoje nos lembra, nos garante que um dia Ele vai voltar. E que um dia nós estaremos com Ele. Se nós temos esses 3 pontos, essas 3 verdades como um ponto pacífico do nosso início, nós podemos perguntar assim: então, quem é Jesus? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, o que você vai falar para ele? Você já se parou, já se perguntou: quem é Jesus para mim? Nós cantamos na música que fala que Jesus é o Filho de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: aonde eu posso começar a ler a Bíblia para me entender? Eu falei assim: comece no livro de João. João é um dos melhores livros para você começar a conhecer quem é Deus. E através do livro de João você vai conhecer quem é o Filho dele. E aquilo me chamou a atenção, e quando o pastor Marcos comentou comigo, eu falei assim: eu preciso falar quem é Jesus. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito, no livro de João, nós precisamos ver quem os evangelhos falam que Jesus era. Mateus fala que Jesus era um rei. Lucas, ele mostra que Jesus era o servo do Senhor. Mas ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas Jesus ali volta a sua atenção para aquelas pessoas
que precisavam de uma ajuda. E no Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João nos mostra um Jesus divino, um Jesus que é totalmente dependente do Pai, como nos mostra em relação do Filho com seu Pai Celestial. Mas uma coisa me chamou a atenção no livro de Marcos. Marcos nos mostra Jesus como um servo. Mateus e Lucas têm uma genealogia. Quando você vai lá em Mateus, você vê que a genealogia de Jesus começa em Davi. E quando você vai a Lucas, a genealogia começa em Adão. Mas Marcos não dá genealogia. Naquela época, o servo não tinha genealogia. E agora nós entramos em João. João é categórico, João é positivo. Falou assim: Jesus é o Filho de Deus. A verdade que João quer nos mostrar em seu Evangelho é que esse verbo que veio era o Filho de Deus. E ele é Deus, e somente ele é a verdade que conduz a cada um de nós a sua vida eterna. Mas aí, pastor, mas como é que eu posso entender isso? Olhem bem o que Jesus falou em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que você pode se achegar a Deus? Somente através de Jesus. Só através dele. Se nós vermos, irmãos, cada um desses evangelhos nos dão informações, nos dão detalhes, que um se completa ao outro, a vida, a obra, as declarações, os milagres que ele fez, isso tudo nos forma os pilares para que possa sustentar a nossa fé. Nesses momentos tão difíceis que nós passamos, nós perguntamos assim: o que vai nos segurar? É sabermos que Jesus veio, ele esteve aqui e que ele vai voltar. A nossa esperança é essa. O nosso desejo maior, Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza de que o Senhor vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Abra sua Bíblia em João 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. João, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. E eu queria que você deixasse aberto para a gente poder. João, capítulo 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Vamos orar? Obrigado, papai. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus a este mundo, para morrer no meu lugar, para pagar, ó Deus, o preço que eu não poderia pagar, para, ó Deus, estar no meu lugar, para que eu pudesse ter vida, e vida em abundância. Obrigado pelo teu cuidado. E neste momento, papai, fala conosco, através da tua palavra, que a cada dia possamos entender o teu querer e a tua vontade. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como João nos apresenta Jesus? Quando você chega numa cidade, você se mudou para algum lugar, muitas vezes você começa a se apresentar para as pessoas. Olha, meu nome é tal, eu sou isso, eu faço aquilo, para você se tornar conhecido. Mas aqui Jesus não está fazendo isso, mas João está apresentando para nós, falando assim:
quem é Jesus, como Jesus é, quem era Jesus. E nós temos o privilégio e o prazer de, antes de nós lermos João, nós podemos ler Mateus, Marcos e Lucas, que vemos uma outra personalidade. Talvez eu falar assim, mas é um outro Jesus? Não, é o mesmo Jesus, cada um dos apóstolos, cada um dos que escreveram os evangelhos, tiveram a preocupação de mostrar um lado de Jesus. E João está nos mostrando o Jesus Deus, aquele Deus encarnado, o que veio a este mundo para tomar o meu lugar e o seu. E eu queria começar com você nesse primeiro versículo que tem aí. Nós lemos: no princípio era o Verbo. Se você voltar um pouquinho, lá na primeira página da sua Bíblia, em Gênesis 1, capítulo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. João está nos falando, irmãos, que na época da criação, o Verbo, que é Jesus, ele já existia. E este Verbo estava com Deus. Este Verbo já existia antes que a matéria, antes que o mundo fosse criado e antes que o tempo começasse. Jesus é antes do tempo. Pastor, mas como é que é isso? Quando o profeta Isaías profetizou a vida do Messias, em Isaías 9:6, ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Verbo aqui, o Jesus que João está nos mostrando, ele é antes do tempo. Quando Deus começou a criar, ele estava junto. E nós vamos entrar, e o interessante é que em dado momento você fala que parece que eles conversavam. A Bíblia não abre assim, mas a gente pode, eles tinham um relacionamento. Quando nós falamos que Jesus, que Deus conversava com Adão no paraíso, a gente fala, já imaginou quando Jesus conversava com Deus? Olha, nós vamos criar isso, nós vamos criar o céu, a terra. Imagine como era esse diálogo que eles tinham. E a gente vê assim, que qual diferença faz isso para a gente? Mas a gente pode ver uma outra coisa também, que aqui não está escrito: no princípio o Verbo foi feito. Está escrito assim: no princípio era o Verbo. Jesus não foi feito, ele era Deus. Ele estava com Deus no início. Essas duas palavras, princípio e era, são duas bases sólidas para que eu e você possamos permanecer firmes contra as heresias que estão aparecendo por aí. Quanta coisa tem falado que Jesus não é, que ele é um falso profeta, que não acreditam nele e que querem tirar a divindade dele. Nós temos a certeza de que ele era. Ele não foi feito, ele era. Isso nos guarda e nos alimenta o desejo e a vontade de a cada dia acreditar no que ele tem feito nas nossas vidas. Segundo, o Verbo, Jesus, é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas ele é distinto na sua natureza. No primeiro versículo, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes da criação do universo, Jesus desfrutava da plena comunhão com Deus. Foi isso que eu falei.
Muitas vezes eles conversavam, eles tinham um relacionamento. E aqui a expressão grega fala que prostonteon. Tá certo, pastor? Prostonteon. Quer dizer o seguinte, mostra a ideia de face a face, frente, intimidade. Eu e Rose, nós vamos fazer 15 anos de casado agora. Então, tem hora que ela olha para mim, eu já sei o que ela quer. Mas tem hora que eu não sei também não. Mas, o que é isso? É intimidade, é convivência, né? Aí, a expressão veio falar assim, que Jesus tinha proximidade com Deus. Ele não era uma criatura, ele é Deus também. E aí nos mostra uma ideia de um relacionamento familiar, de uma intimidade da realidade. E aqui nós podemos ir um pouquinho mais além. O Verbo e Deus existiam face a face. Compartilhavam a intimidade e o propósito. Ao mesmo tempo em que esse Verbo é diferente de Deus, ele é igual, pois ele é da mesma essência de Deus. É um só não, são dois, mas da mesma essência. Eram diferentes, Deus Pai e Deus Filho. O Pai, ou o Verbo conhecia o Pai. O Verbo era igual ao Pai. Embora com as suas diferenças, ele tinha profunda comunhão. Portanto, o Verbo não é uma energia cósmica. Não é o cara lá de cima. Não é uma influência que está tomando. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa da Trindade. São três. Irmãos, nós como crentes que conhecemos um pouco da palavra, não podemos esquecer, três pessoas da Trindade, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui nós estamos falando que esse Verbo é Deus Filho, esse Verbo é Jesus. Mas pastor, então o Verbo é Jesus, mas como é que eu vou provar que ele é divino? Vamos continuar no nosso versículo, no primeiro versículo para a gente ver. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo não é meramente um anjo criado, ou um ser inferior a Deus Pai. Ele foi investido por Deus com autoridade, para cumprir o seu propósito estabelecido por ele. João está nos tratando aqui, está mostrando para nós, irmãos, a natureza de Jesus. O Verbo é perfeitamente de Deus, é um homem divino. E o apóstolo João começa o seu evangelho fazendo uma afirmação que não nos dá margem nenhuma de duvidarmos da divindade do Verbo. Olhem bem, Jesus não é apenas um mestre que veio a esse mundo. Jesus é Deus. Ele é Deus. Numa só sentença, João, nesse primeiro versículo, nos declara a eternidade, nos declara a personalidade e nos declara a divindade de Jesus Cristo. Qual o propósito de João? O propósito de João nesse evangelho é que quando você lesse esse evangelho, você estivesse tendo como base esse primeiro versículo, para que você possa entender que as obras, os feitos, tudo que Jesus fez, mostram o Pai. Se isso não for verdade, se tudo aquilo que Jesus fez não mostrar o Pai, a gente pode pegar o livro de João e rasgar ele dali, porque é uma farsa. Porque Jesus veio mostrar o Pai. Pastor, mas como é isso? Como pode ser? Mas nós precisamos ver Deus através de Jesus. Mas Filipe, lá em João 14, fala assim: Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para Filipe: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que se diz? Mostra-nos o Pai. Filipe andava com Jesus, estava com Jesus, e ainda em dado momento virou e falou assim: mostra o Pai. Aí Jesus falou assim: olha, se você me vê, você está vendo o meu Pai. Você está vendo as obras que Ele tem feito através de mim. Se Ele faz obras, esse Jesus é um verbo criador. Vá no versículo 3 para você ver. João continua falando assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O verbo estava com Deus na eternidade, antes do tempo, e esse verbo é Deus. O verbo é o agente divino na criação do universo. Foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Quando nós vamos lá em Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. O verbo aqui, Jesus, era a palavra criadora, que por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto as visíveis como as invisíveis, tanto as terrenas como as espirituais. Hebreus 1:2 fala assim: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Irmãos, todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio dele. Tudo que existe hoje, não há nada que não tenha sido originado dele. Aí a gente vê aqui o versículo falando que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, pastor, há uma incoerência aí. Não, irmãos, vamos ver. João quer nos mostrar a importância de Jesus na criação, que sem ele, nada teria feito. Vamos ler, olha bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Uma expressão positiva. E agora a gente vê outra expressão falando que sem ele, nada do que foi feito se fez. Como se pode ter uma criança sem um pai e uma mãe? Não tem jeito. O mundo, para ser criado, precisava do verbo, da palavra. Por isso que João é enfático e fala assim: olha, tudo foi feito por ele. E se ele não estivesse ali, nada teria sido feito. Pastor, mas como é isto? Mas então Jesus é autoexistente? Sim, o verbo é autoexistente. Olha o versículo 4 para vocês verem. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todos nós que existimos, que vivemos, nós somos criados. Nós não temos vida em nós mesmos. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. O Verbo, Jesus, não recebeu vida.
Ele é a vida. Deus, dele procede todas as coisas. Ele é a fonte de tudo o que existe. Ele é a vida e ele é a luz dos homens. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, isso quer dizer o bios, a vida biológica que existe, aqui nesse texto que nós estamos lendo, como em outros 35 lugares, fala que é zoe. Fala que é vida espiritual, não é humano. Ou seja, está falando que essa vida, essa existência, ela vem do alto. Ela não depende de nada deste mundo. João 3,15 fala assim, que Jesus tem vida eterna. Em João 10,10 fala que Jesus tem vida abundante. Então, como o Verbo é a fonte de vida, ele também é a fonte de luz. Está lá no Salmo 36, 9. E ele é a luz do mundo. Em João 8, 12. Mas qual é essa luz? A expressão, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, nós precisamos entender algo interessante aqui, que fala que essa iluminação pode ser tanto natural como espiritual, e ela mostra o nascimento, ela mostra que acompanha a gente, e podemos, de uma certa forma, entender que ela pode ser recebida sem a luz que está no Verbo. O que o evangelista quer mostrar para a gente aqui é que essa iluminação espiritual, ela dissipa, ela tira, ela quebra toda a escuridão do pecado e da desgraça que este mundo está seguindo. Como é isso? Nós podemos ver 3 significados nessa luz de que João está nos falando aqui. Primeiro, essa luz é que faz desaparecer o caos. Alguém aqui, quem já morou na roça aqui, mas há muito tempo atrás, tinha luz? Não. E como é que era? Lamparina. Mas quando não tinha lamparina, quem morava na roça se andava muito bem. Mas se você era da cidade e ia para a roça, você sentiu uma diferença muito grande, né? Você ficava perdidinho, porque você via tudo escuro. Quem estava lá estava acostumado. Não tinha luz. Mas a pessoa, se você conhecesse aquela pessoa, você sabia que ela saía da casa dela de noite, ia para outro lugar sem problema nenhum, que para ela era como se estivesse tudo iluminado. Para nós que éramos da cidade, era uma dificuldade. Mas para a gente ver como que essa luz faz diferença. Então, primeiro significado é que ele fazia desaparecer o caos. Todo problema, com a luz, ela aparece. E a luz é reveladora. Você já viu alguém que ele se esconde atrás de uma máscara, mas uma hora aquela máscara cai? Você anda com uma pessoa um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você conhece quem é aquela pessoa. Você olha para trás e fala, nossa. Muitas vezes nós estranhamos, porque nossa, essa pessoa é completamente diferente daquela que eu vi naquele primeiro momento. E essa luz aqui é a luz que faz com que as máscaras caiam, os disfarces vão por terra e mostra na realidade quem você é. E terceiro, essa luz é a luz que nos guia. O povo de Israel, à noite, tinha uma coluna de fogo, isso. Tinha uma coluna de fogo para guiá-los. Se eles não tivessem aquela coluna, eles saberiam para onde eles iriam? Não.
Mas Deus falou assim: olha, vou dar a vocês, durante o dia, uma nuvem guardável, e à noite, uma coluna de fogo. Aí a gente mostra aqui que Jesus é essa luz guia. E nós hoje, muitas vezes, irmãos, temos nos esquecido de que essa luz precisa brilhar nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que convivem com a gente, precisam ver esta luz. E o mais interessante de tudo, não é só totalmente ver essa luz, mas essa luz precisa prevalecer. Ela precisa ser o destaque. Ela precisa ser a referência de você neste mundo onde nós vivemos. Olha o versículo 5 para você ver. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, aonde há luz, há claridade, há honestidade. Você se conhece a pessoa, você vê. Aonde Jesus está, essas coisas vão sendo afloradas, aparecem. Então nós podemos falar assim, que aonde ele chega, ele espanta as trevas. A luz desmascara tudo que está encoberto e dissipa aquele problema que está ali. O mundo que nós vivemos hoje, ele está em trevas, porque o diabo secou o entendimento dos homens. Mas aonde Jesus se manifesta, a salvação, a cura, a venda dos olhos são arrancadas e os cativos são tirados do inferno para o reino da luz, que é Jesus. E você é essa pessoa. Hoje, aqui, perante essa mesa que vamos relembrar o sacrifício de Cristo, você precisa deixar a luz de Jesus brilhar através de você. Muitas vezes a gente fala assim: irmão, não olhe para mim, você olha para Jesus, que é o autor e o salvador da nossa vida. Amém, mas eu tenho que ver Jesus na sua vida. Existe uma música secular que fala assim: o que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado? Você conhece a palavra, você sabe que Jesus precisa brilhar na sua vida e você continua seguindo aquele caminho mau. João nos mostra Jesus como Deus, mas um Deus que habita na sua vida. Um Deus que quer te usar para a honra e para a glória dele. Eu queria dizer para você hoje, você tem essa oportunidade de poder conhecer esse Jesus. Você tem essa oportunidade de conhecer aquele que vai dar direção à sua vida. E que o mais importante ainda, vai te dar um lugar lá no céu. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos. Neste mundo tereis aflições, mas temos a certeza de que um dia isso tudo vai acabar. Temos a certeza de que um dia nós estaremos no céu louvando, exaltando, glorificando aquele que veio aqui por causa de mim e de você. Pense nisso. Será que Jesus tem brilhado na minha vida? Vamos orar? Obrigado, papai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que podemos entender que o Senhor precisa tomar direção nas nossas vidas. Que o Senhor, papai, precisa ser o centro da nossa vida. E que a tua luz possa brilhar através da minha vida.
e que as minhas ações, as minhas atitudes, que o meu falar, o meu agir, sejam todos para a honra e a glória do teu nome. Que os meus irmãos não vejam o Cláudio, mas que vejam Jesus através da minha vida. Que eles possam ver, ó Deus, o que o Senhor tem feito. Que eles possam, papai, glorificar a Deus através da minha e da vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Continua falando conosco, papai. Continua, Deus, trabalhando em cada um de nós, para que cada dia possamos estar juntos, louvando e exaltando o teu nome. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém, Senhor. O pessoal do louvor